Coríntios, o capítulo é o 10 e o verso é o 13. Primeira Coríntios, o capítulo é o 10 e o verso é o 13. Amém? Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Então feche seus olhos, vamos fazer uma oração, Senhor. Obrigada, Pai, por ter nos despertado nessa manhã a estar aqui. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor já ministrou, ó Deus, em nossos corações através dos louvores. Obrigada, Senhor, porque, como diz a Tua palavra aqui, nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor providencia todas as coisas quanto nós necessitamos para suportar tudo quanto nós precisarmos enquanto estivermos caminhando aqui nessa terra, rumo às mansões celestiais. Obrigada pelo teu cuidado conosco e Espírito Santo de Deus, o nosso pedido é para que nada venha nos atrapalhar nessa manhã de ouvir a doce voz do Senhor. Nada venha, ó Deus, ser lançado sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e nos nossos ouvidos. Mas que agora os nossos olhos, todo o nosso ser, o nosso entendimento esteja voltado para o Senhor, para que o Senhor possa ministrar com glória sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor já preparou desde a tua eternidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode sentar. Desde o início da humanidade, de toda a criação, Deus trabalha em favor dos homens, providenciando o escape, o refúgio, a solução, o recurso inesperado para que possamos ser vitoriosos no Senhor. Quantas histórias nós conhecemos do mover sobrenatural de Deus pelo seu povo? A Bíblia é recheada de histórias, onde nós podemos ver o mover sobrenatural do Senhor sobre o seu povo, e o seu povo sendo vitorioso em todas as coisas. Mas será que nós só encontramos grandiosos feitos na antiguidade? Ou nós podemos encontrar grandes feitos ainda hoje? Porque tem gente que às vezes olha para a palavra de Deus e fala, Deus fazia assim, 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 mas só fazia. Deus continua fazendo. Deus continua realizando. Ele continua operando, né? Qual é o escape, o recurso inesperado que você precisa receber de Deus hoje? Te convido a fechar os seus olhos, uma reflexão. Qual é o escape, o refúgio, o recurso inesperado que você precisa receber de Deus hoje? Entrega para Ele agora. Amém? Deus tem sempre um escape para todas as situações das nossas vidas. Sempre foi assim e sempre será. Em Isaías, no capítulo 41, nos versos de 10 a 13, Deus estava lembrando o povo de Israel de que estava com eles em todo o tempo. E diz assim: não fiquem com medo
pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com a minha mão forte. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra você serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu te ajudo. Deus estava lembrando o povo de Israel, naquele tempo, que Ele estava com eles durante toda a batalha, durante o cativeiro na Babilônia, promovendo o recurso inesperado em todo o tempo, tudo que eles precisavam, Deus estava ali para prover para eles. Mesmo que, por muitas vezes, o povo de Israel não reconhecesse e tomassem ali decisões que não agradassem ao Senhor. Era um povo abençoado, mas que murmurava. Nunca estava bom o que Deus estava fazendo. Deus estava operando milagres grandiosos, eles podiam ver com os olhos. Não era somente pela fé, mas, mesmo assim, nunca estava bom. E por isso muitos ficaram pelo deserto. Deus fazia tudo para eles, mas eles achavam necessário criar imagens e idolatrar aquelas imagens. Não era suficiente o que Deus estava fazendo para eles. Mas Deus bondoso, misericordioso e com grande amor, sempre os trazia à memória que Ele estava com eles o tempo todo. Tem algumas expressões importantes aqui nesse texto que eu gostaria de destacar com você. A primeira delas é: não tenha medo. A segunda é: eu estou com você. A terceira é: eu te fortaleço e te ajudo. A quarta é: eu te seguro com a minha mão direita. A quinta: eu destruirei os seus inimigos. E uma perguntinha para a nossa reflexão, né? Nós temos tomado posse dessas verdades de Deus para nós? Quando vem uma dificuldade, nós temos nos apropriado realmente do que Deus fala que está fazendo por nós? E o primeiro tópico que eu queria aqui destacar é sobre a tentação. O primeiro versículo que nós lemos lá em 1 Coríntios 10, 13, fala que não sobreveio sobre vocês, ou seja, sobre nós, tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados, que nós sejamos tentados além do que nós possamos suportar. Então é na medida certa, é na medida que é cabível para mim, é na medida que é cabível para você. E cada um, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, cada um na sua medida, porque é de acordo com o que nós vamos conseguir suportar. Filhos de Deus, então, são tentados? Claro que sim. Jesus foi tentado em meio ao deserto. E Ele pôde nos ensinar a como vencer, então, as tentações. As tentações, elas não são nada mais do que testes, onde nós deveremos ali escolher entre o bem e o mal, honrar ou desonrar, escolher Cristo ou escolher as paixões, as necessidades, as vontades próprias do nosso corpo. Nós somos tentados em todo tempo. Para quê? Para cairmos mesmo no pecado. Nosso pastor falou sobre isso outro dia, né? Quem é, pois, quem nos tenta? Você sabe quem que é o tentador? Abra sua Bíblia comigo lá em Tiago. O capítulo é o 1. A partir do verso 12 fala assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém.
Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. E então esses desejos fazem que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz o quê? Morte. Então, nós vamos passar por isso? Vamos. Como é que nós vamos vencer isso? É que nós vamos compartilhar. Lembra na mensagem que o pastor ministrou aqui, não lembro agora se foi no domingo passado, que ele falava sobre os 3 inimigos que nós temos? E nós falamos sobre isso no dia 20. Um deles é o diabo. O outro é o mundo. E o outro é o nosso eu. Nós temos 3 inimigos para lutar com eles diariamente. Deus não nos tenta, pois nele não há mal algum, mas Ele permite que nós passemos pelas tentações para que sejamos, então, o quê? Aprovados no Senhor. Somos tentados pelas concupiscências, os desejos carnais que levam ao pecado, pelo diabo, que coloca em prova a nossa fé, e pelo nosso eu, que quer ditar as regras sem olhar para Cristo. Então, são dessas 3 formas. Aí a gente tem que estar coladinho com o Espírito Santo para poder o quê? Discernir. O que está acontecendo? Então, a primeira é a tentação. Não sobreveio sobre nós nada que nós não vamos poder suportar. Então, nós precisamos estar firmes. Firmes em quem? Em Cristo. Para isso é preciso relacionamento com Deus. O segundo aqui é como clamar pelo escape durante a tentação. 1 Coríntios, ainda no capítulo 10, que nós lemos no versículo 13, ele fala: quando a tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Então, em meio à tentação, juntos com o Espírito Santo, nós teremos força para clamar ao Senhor para nos ajudar a sair dela. E Ele fala que Ele nos dará forças para sair dela. Então, nós só caímos na tentação se nós quisermos mesmo cair nela. Porque o Pai assegura que Ele nos dará força para sair. Quando nós buscamos ao Senhor, nós o encontramos. A única forma de conseguirmos identificar a tentação e clamar pelo socorro divino é através do Espírito Santo. E se não há conhecimento de quem é o Senhor, se não há a presença da glória em nossa vida, se não há conhecimento da palavra de Deus, que é o pão da vida, infelizmente o pecado toma conta e a vida de miséria, de ausência de glória se torna real e parte dos nossos dias. É o que nós vemos em pessoas que não se permitem se relacionar com Deus. É uma vida inundada de pecado. Jesus, quando tentado no deserto pelo diabo, ele o venceu mediante a autoridade na palavra. Foi 40 dias no deserto. Depois, se você quiser ler essa passagem, está lá em Lucas, no capítulo 4, dos versos 1 a 13. O nosso mestre Jesus, nessa passagem, nos ensina algumas coisas importantes para a vida do Filho de Deus. Ele estava em jejum naquele deserto, mas ele teve fome? A palavra diz que ele teve fome. Mas ele comeu, fez o que o diabo falou para ele fazer? Para transformar a pedra em pão? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a carne venceu aquela tentação ali? Foi vencida? Não, ela venceu. O Espírito venceu. Ele usou apenas um discurso para vencer o diabo, a palavra de Deus. Jesus só falava o que Deus já tinha dito para ele. Não tentais o Senhor vosso Deus. Sai daqui. Ele adorou ao Pai ao se permanecer firme, dando glória a mais ninguém. O diabo falou para ele que ele podia pular no abismo, que Deus mandava anjos para pegar. E foi o que ele falou: rapaz, mas eu posso te fazer ser rei conhecido. Não adorarás a outro Deus.
Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Então, olha só, ele depositou toda a sua confiança no Senhor. Mas aí, queridos, o problema disso é que nós podemos nos pegar distraídos e tentar dizer o seguinte: ah, mas foi com Jesus, né? Ele era Jesus. Mas a palavra nos diz que ele veio ao mundo como homem e em carne. Então, abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Então, nós podemos sim olhar para Jesus como exemplo para nós. Ele sentiu todas as fraquezas da carne como nós sentimos. Um outro exemplo de tentação agora muito conhecido, né? A história de Jó. Quem nunca ouviu falar de Jó? Ele foi tentado, foi provado, foi testado, foi tocado por Satanás em sua saúde, em seus filhos, em seus bens, nas suas posses, em seus servos. Mas por que aconteceu isso tudo com Jó? Porque Satanás, ao indagar ao Senhor sobre Jó, disse que ele somente era fiel e honesto ao Senhor por interesse próprio, porque ele era muito abençoado. Mas que se Deus permitisse que ele tocasse lá e tirasse tudo de Jó, Jó iria fazer o que com o Senhor? Iria o amaldiçoar. Mas durante a tentação de Jó, peguem depois o livro todo e leiam, tem vários processos. Jó, ele rasgava o coração dele ao Senhor. Ele falava meio que estava difícil, que ele não estava suportando mais, porque ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu tudo que ele tinha de gado, ele perdeu tudo que ele tinha de finanças, a saúde dele foi atacada, tudo. E será que foi fácil? Não. Será que por nenhum momentinho Jó não ficou estremecido com Deus? Ficou. Ficou. E no capítulo 42 de Jó, já lá no finalzinho, alguns aprendizados que a gente pode tirar da história de Jó. A primeira delas é a confiança em Deus. A segunda delas é a intimidade para abrir o coração e expor os seus sentimentos a Deus. A gente não pode ter reserva quando a gente vai falar com Deus, a gente tem que falar tudo mesmo. Ele já sabe, não é verdade? Ele nos sonda e nos conhece por inteiro. Terceiro, cuidado com as pessoas com que você se relaciona e compartilha os desabafos do seu coração. Jó tinha alguns amigos perto dele, lá relata 3. Tem hora que eles começam até muito bem, dando os conselhos bons. Mas tem hora que a pessoa vê a dificuldade do outro e já começa a falar assim, mas você... Gente, quem não já ouviu isso? Mas você não vive na igreja? Mas você não é filho de Deus? Por que você está passando por isso? Não é assim? A gente tem que ter cuidado até com quem está ao nosso redor, com quem a gente vai falar. E também cuidado com os nossos ouvidos sobre o que nós vamos ouvir. Porque Deus pode usar uma pessoa para falar conosco, mas o diabo também. Deus vai usar uma pessoa para falar conosco, para trazer uma palavra de vida. Mas o diabo, ele vem para trazer uma palavra de morte. E se nós estivermos em um momento de aflição, de tentação, de tribulação, e dermos ouvido a uma palavra de morte, é morte mesmo na certa. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos focados no Senhor. Outra coisa é que ele fala lá sobre não ter medo. Enfrentar a dificuldade, não tenha medo. Deus não precisa dar satisfação a ninguém do seu governo sobre todas as coisas. Ele apenas faz.
Mas Deus, por que que o Senhor não fez isso? Mas Deus, por que que o Senhor fez assim e não assado? Deus não é Senhor sobre todas as coisas? Ele precisa ficar dando satisfação da forma como Ele faz ou o que Ele acha melhor fazer para nós? Não precisa. Deus simplesmente faz. Aí o que a gente tem que se apropriar na palavra do Senhor? A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Eis que eu estou com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos. Em todo tempo. Outra coisa, Deus é bondoso, fiel e justo. Deus age com justiça. Isso é muito sério, né? Porque, às vezes, o nosso entendimento sobre a justiça de Deus, ele pode estar meio balanceado. E a gente precisa orar e pedir ao Espírito Santo para nos dar o discernimento real do que é a justiça de Deus. No momento de TSD. Existe o bem e o mal. E nós precisamos escolher a quem servir. E para isso nós precisamos ser íntimos de Deus. Por ser um homem de muitas posses e conhecido de todos, Jó deve ter ficado envergonhado pelo que muitos estavam pensando ao seu respeito. Sobre tudo que estava acontecendo, justamente por causa dos apontamentos, dessas sugestões malignas, como eu disse aqui. Mas você não é da igreja? Você não é crente? Você não é filho de Deus? Mas você. Jó deve ter passado por muito disso. E por um momento ele deve sim ter se sentido envergonhado, triste com aquela situação. E esse tipo de pensamento sobre quem somos e o que os outros veem ao nosso respeito, pode ser uma chave para que nós não desfrutemos da vitória em meio à tentação. Nós precisamos estar focados naquilo que Deus vê e pensa sobre nós, mas não pelo que o outro pensa ou acha que deve ser o que nós somos. É preciso de muita transparência no nosso relacionamento com Deus, para que nós venhamos a conhecer Deus em sua plenitude e tomar posse do que Ele tem para nós. Ao contrário, Deus nos conhece por inteiro, todos os fios da nossa cabeça, e pode tudo realizar para nós. Mas se nós não o conhecermos, como é que nós vamos identificar os escapes enviados em meio às tentações? Porque o escape, ele vem, e ele vem sem demora. Porque para Deus o tempo dele não é igual ao nosso. Então não existe esse negócio de Deus estar atrasado, Deus está demorando para fazer. Quando Deus tem que fazer, Ele simplesmente faz, e o escape vem sem demora, porque ele vem no tempo certo para acontecer. Tudo quanto Deus faz tem um tempo certo para acontecer. E é difícil a gente entender que não é no nosso tempo. Porque pode ser que demore, pode ser que seja muito rápido, mas o tempo de Deus é sempre melhor. Jesus, com a ousadia a declarar a palavra, venceu o diabo. Jó, com a sinceridade do seu coração e arrependimento, por alguns momentos não ter exercido a sua fé sobre quem Deus é, pôde mais uma vez vivenciar o transbordar da glória em sua vida, recebendo em dobro tudo quanto ele havia perdido. Muitas vezes, o recurso que Deus nos dá para o escape em meio à tentação é algo inesperado. E precisamos estar muito atentos a tudo quanto Ele nos diz, para que possamos, assim, obedecer à direção nos dada e desfrutar dos recursos. Eu li um tempo atrás em uma rede social, de uma pastora muito conhecida, Thalita Pereira. Ela fez uma reflexão justamente sobre isso, sobre a forma como Deus faz para enviar recursos. Eu não lembro exatamente como ela falou,
Mas trazendo para a nossa reflexão aqui nessa manhã, e aprimoramento no que Deus quer revelar para mim, para você nesse dia, é o seguinte. Moisés com o povo na frente do Mar Vermelho, o escape ou recurso inesperado ali, para que eles pudessem vencer o inimigo, poderia ser um navio, não poderia? Para aquele povo todo passar. Mas qual que foi o recurso que Deus deu para Moisés naquele momento ali? Foi o cajado. Não foi o navio. Um gigante para ser vencido, muitos homens fortes com armaduras e armas poderosas. Mas Deus encorajou o quê? Um menino. E ao invés de dar uma espada para o menino, o que Deus deu para ele? 5 pedras. Josué e as muralhas de Jericó. Eles poderiam ter usado uma estratégia de guerra ali para vencer. Mas a estratégia foi espiritual e foi de quê? Som de trombetas. Gente, vocês já pararam para imaginar isso, que um som de uma trombeta jogar uma muralha abaixo? Jesus, ao clamar, se possível, passe de mim esse cálice, ele poderia ter sido arrebatado aos céus. Não poderia? Deus poderia ter levado. Mas ele suportou por mim e por você a cruz, o nosso escape da morte. É incrível, porque Deus, Ele não age no natural. Ele age no espiritual. São através de recursos inesperados que o escape vem. Às vezes nós queremos lutar com as nossas próprias armas, aquilo que nós já temos em mãos para fazer acontecer. Mas muitas das vezes não é assim que acontece. Só que o escape, o recurso inesperado que Deus tem para nós só vamos conseguir utilizá-lo se nós estivermos em relacionamento com Deus, senão nós vamos perdê-lo. Deus vai nos entregar, vai estar à nossa frente, nós não vamos nos apropriar daquilo para usar e vamos continuar sofrendo em meio às tentações. Para vencer as tentações, as dificuldades que se apresentam a nós, então nós precisamos de confiança, dependência, fé, ousadia no Espírito, atenção ao que Deus está nos dizendo. Ou, se em momentos assim ficarmos desatentos, podemos ser tragados e sim, envergonhados pelo nosso inimigo, pois ele não vem senão para matar, roubar e destruir. E eu não estou falando aqui só de vida, eu estou falando aqui de sonhos, eu estou falando aqui de famílias, eu estou falando aqui de esperança. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. Se tem tentação, meu irmão, é para nós sermos aprovados. Se tem tentação, é porque nós somos filhos de Deus. Se tem tentação, é porque você sabe que pode suportar e que nele você vai vencer. Amém? Se coloque de pé, nós vamos ler 2 Coríntios no capítulo 4. Já finalizando. 2 Coríntios no capítulo 4, a partir do verso 16. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos
vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura um pouco de tempo, mas o que não pode ser visto dura para sempre. E aí uma perguntinha para minha reflexão e para a sua. Algum ataque do inimigo é capaz de nos fazer olhar para trás e querer desistir? Algum ataque do inimigo sobre você é capaz de te fazer parar, olhar para trás e querer desistir de tudo quanto Deus já falou com você? E os ataques, eles vêm de formas diversas. Pode ser um cansaço, pode ser a dor de uma perda, injustiças, enfermidades, traição. Então feche seus olhos. Deus é contigo. Não temas. Em tempos de guerra, de tentações, de dificuldades, uma coisa que o Filho de Deus tem que aprender e executar é nunca parar de lutar. Nunca parar de orar. Continuar persistindo, com os olhos focados no Senhor, porque o escape, o descanso, a cura, o renovo, o fortalecimento, a provisão, tudo vem, e Deus nos diz que nós não precisamos temer, pois Ele é conosco. Se você tem passado por algo, e o Espírito Santo te trouxe à memória nessa manhã, que por vezes pode estar abalando as suas estruturas. Deus te chamou aqui para te lembrar que Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perde o controle de nada. Nós é que precisamos permanecer a confiar no Senhor. Enquanto nós estivermos louvando aqui ao Senhor, você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e entregar ao Senhor. Qual é a sua dificuldade nessa manhã? Qual é o escape, o recurso inesperado que você precisa receber de Deus hoje? O inimigo tenta lá